A Santa Paz de Deus. Meu nome é Luiz Augusto Medina, moro atualmente em São José dos Pinhais. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Quero contar para a Irmandade as obras que o Senhor realizou na minha vida e que deu esse privilégio tão grande que eu não sou merecedor, nem digno, mas a misericórdia de Deus, como diz na sua santa palavra, vai de geração em geração. E por misericórdia eu alcancei essa graça maravilhosa, o qual o Senhor, como Pai, gosta de presentear seu Filho. Eu tenho alcançado esses presentes maravilhosos que hoje quero passar e compartilhar com a Irmandade a minha alegria, o meu contentamento, o meu júbilo, porque a palavra diz que somos irmãos na fé, por Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando se trata de irmão, é uma família. E a família, quando um da família alcança um presente, uma benção, todos recebem. Todos, para todos são atribuídos as porções da mesma medida. Porque Deus não faz acepção de pessoa, glória na missão do Senhor. Não diminui ninguém, glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, este testemunho quero contar para essa querida Irmandade, é para acrescentar um pouquinho a vossa fé, a minha fé, em nome santo do Senhor. Amados, o Senhor preparou ainda, novo de batizados ainda, amados, eu passei a morar no litoral e Deus preparou para nós uma casa, e essa casa tornou-se uma pousada. E essa pousada, amados irmãos, nós recebíamos muitas pessoas, muitos, vamos dizer assim, turistas. E antes de nós conhecermos essa graça maravilhosa, minha saudosa esposa queria muito conhecer, visitar outros países. E assim sucessivamente, amados irmãos, nós logo passamos a conhecer essa graça maravilhosa e o Senhor nos chamou nesta graça bendita. E assim, amados irmãos, foi acontecendo naturalmente na nossa vida ter uma pousada. E ali essa pousada, amados irmãos, nós passamos a receber pessoas de diferentes países, diversos países. Espanhóis, italianos, europeus em geral, americanos, aqui da Central da América, aqui do Sul da América. Recebemos pessoas
muito cultas, outros pessoas mais simples, autoridades de outros países, artistas, outras pessoas esportivos, e assim por diante, amados irmãos. Recebemos o povo árabe, o povo lá orientais, como japoneses, um coreano também, finlandeses, belga, suecos, alemães, poloneses, e quase todos os países foram na nossa casa, na nossa pousada, e passaram conosco. E assim, amados irmãos, todos eles, Deus me deu de anunciar o Santo Evangelho. O povo árabe lá, o povo Israel, veio um grupo de israelitas, eram soldados femininos, e vieram alguns masculinos no meio. E tinha um que era guia deles, né? Que conversava com a gente na nossa linguagem, e eles interpretavam aos companheiros que nós conversávamos. Ele traduzia as palavras. E assim, amados irmãos, Deus nos alegrou muito, porque nós passamos, como se fosse o mel colocado na nossa boca quando nós começamos a falar as coisas de Deus, a palavra de Deus. Enquanto você está falando, parece que você está jorrando mais palavras, né? E nunca cessamos de falar tudo. E assim por diante, amados irmãos. E um dia, amados irmãos, estava na nossa pousada um senhor que era cônsul do Uruguai, um senhor de estatura bem baixinho. Ele veio de outra pousada procurar nossa pousada para ficar conosco. Ele já estava no local, nessa localidade, nesse litoral, mas ele procurou um lugar mais sossegado. Então nós recebemos ele, e esse senhor, irmãos, ele passava o dia todo lendo. E, amados irmãos, e após o dia que ele estava, mais ou menos já 15 dias conosco, nessa pousada, chegou uma, vamos dizer assim, um grupo de turistas, mais ou menos 15 pessoas, para ficar com na nossa pousada. E nós, amados irmãos, se servíamos de uma água. A água era de um poço artesiano que estava no quintal de uma senhora, vizinho nosso. E, amados, depois que nós passamos a servir a Deus, as coisas parecem que de repente assim o espírito contrário se levanta para nos trazer tristeza, angústia, tirar a nossa paz. E assim, amados irmãos, numa tarde, aproximadamente 14 horas, essa senhora, onde estava no terreno dele, no nosso poço, ela cortou a nossa água. E nós estávamos com 15 pessoas, mais esse cônsul, na nossa pousada. E o banho era necessário para os hóspedes. Que, amado, daquela senhora cortou e não teve conversação com ela. Não havia conversação. Eu fiquei desesperado, amado,
porque não tinha de onde tirar água, porque não podia deixar faltar água para aqueles hóspedes que eles pagaram para eles se acomodarem, ficar hospedados naquela pousada. E eu fui orar a Deus, amados irmãos, e confessei para Deus, pedindo a misericórdia. E assim o Senhor falou assim para mim, nesta oração. Lá na ponta da ilha, tem um senhor cabocando poço. Vai lá e conversa com ele para fazer um poço para ti. Porque diante da congregação tem uma árvore e a água está debaixo dessa árvore. O Senhor já me anunciou assim, dessa maneira. Amado, levantei da oração, ansioso, desesperado, fui atrás desse homem. E encontrei esse homem na ponta, fazendo um poço, numa casa lá. E eu falei com ele, expliquei para ele a situação, amado, glória ao nome do Senhor. Expliquei a situação para eles, amados irmãos. E ele, para me passar para mim o que era necessário, como que devia de fazer, pedir para ele os acessórios que devia de necessidade para comprar, para fazer o poço para mim, urgente. E ele disse para mim, hoje até 6 horas tem esse compromisso aqui. Só amanhã cedo, às 6 horas da manhã, se puder me esperar lá na porta, onde você quer que seja feito o poço, eu estarei lá às 6 horas da manhã. Falei, tá bem, mas o que é que preciso para eu ficar aguardando o senhor? Aí ele me apontou, me deu uma nota de acessório que eu precisava comprar. E eu tinha que ir do outro lado no continente, atravessar o mar, para comprar esse acessório. E assim, amados, corri para minha casa, anunciei para minha saudosa esposa, orei mais uma vez e fui para o continente comprar o acessório, para retornar no mesmo dia, que lá tem horário de embarcação. Aí, amados irmãos, cheguei em casa, voltando com o acessório, orei novamente, aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, a água que o Senhor me falou, que está na frente da salinha de oração, debaixo daquela árvore, o Senhor me afirma isso? Aí o Senhor respondeu de volta para mim, não há outro lugar água, somente ali. Bendito o nome santo do Senhor. E assim eu fiquei confiante no Senhor. Amados irmãos, chegou 6 horas da manhã, o homem estava lá na frente da salinha de oração, me esperando. Fui lá, aí ele falou assim para mim, olha meu senhor, água só não vai encontrar aqui no caminho onde passa o povo que vem do banho do mar. Falei para ele assim, se o senhor achar que for assim, então faça onde que o senhor achar melhor. Mas não falei que Deus tenha me mostrado nada, porque tem coisa, às vezes nós temos que segurar para que Deus possa aparecer com milagre na nossa vida. Amados, ele furou aquele poço, já era 8 horas da manhã. Ele furou o poço ali nesse caminho, porque lá naquele lugar não é somente pessoa, não existe carro, não existe veículo, não existe nada de motorizado. Motorizado ali é só embarcação. E ali, irmão, naquele carrinho, nós chamamos de trilhas. Naquela trilha onde é passagem do povo, foi furado o poço. O homem que furou o poço, ele furou 6 metros, porque cada cano tem 6 metros. E ele conseguiu colocar um cano inteiro debaixo, furando o poço, e não achou água. Quando ele estava já com 5 metros de perfuração, o dono de uma pousada do lado saiu na janela e gritou com nós, xingou nós, falou palavrão, falou tantas coisas para desanimarmos. Bendito o nome santo do Senhor. Ali aquele homem parou
tirou os acessórios, tirou a ferramenta e disse para mim, olha, aqui não tem água, eu sou furador de poço faz 20 anos, aqui não tem água em lugar nenhum, porque aqui na frente da tua sala de oração é só pedra, eu conheço muito bem aqui essa área. Eu posso furar lá 50 metros lá no quintal daquele senhor lá. É bem longe. Eu falei para ele assim, meu senhor, o senhor não vai furar no quintal dos outros, mas de jeito nenhum mais, porque eu não quero mais incômodo. Mas se o senhor esperar um pouquinho, eu já volto aí. Eu subi para minha casa, mas eu fui orar. Falei, senhor, o homem quer desistir, quer furar lá no outro terreno alheio. E não quer furar dentro da sala de oração, na frente da sala de oração. Aí o senhor falou para mim assim, fala para ele se ele crê em Deus. Se ele quer falar que crê em Deus, manda ele furar onde eu te falei. Assim, amado irmão, eu desci correndo até ele. E disse para ele assim, o senhor crê em Deus? Alamaia, glória ao nome do Senhor. Aí ele falou assim, sim, claro que creio, que eu sou católico. Bendito o nome do Senhor. Então, se o senhor crê em Deus, fura onde eu vou te mandar furar. Ele falou, não adianta aqui não tem lugar para furar mais. Eu falei para ele, mas se o senhor falou que crê em Deus, o senhor pode furar que Deus vai fazer você encontrar água. Aí, amado, de tanta insistência, ele furou no pé da árvore, amado irmão, que só tinha um lugar para o cano ultrapassar as pedras onde havia água debaixo daquela árvore. Bendito a missão do Senhor. Amados irmãos, para resumir, ele perfurou ali, no meio da saída da árvore, amados, onde indiquei para ele, onde Deus mostrou que era ali. Amados, não levou 10 minutos, amados irmãos. Ele perfurou ali e enfiou todo o cano, o PVC, que é onde ele perfura, amado. Quando perfurou 6 metros, a água jorrou lá em cima, a 2 metros de altura, uma água cristalina, que até o dia de hoje tem aquela água nessa pousada. Bendito é o santo do Senhor. Nunca faltou água para nós. Na ilha passou a faltar água, mas para nós nunca faltou água. Então foi um milagre que Deus fez na nossa vida. Deus fez essa obra maravilhosa que até o dia de hoje está lá. Bendito no santo do Senhor. Aquela árvore nunca secou, nunca ninguém tirou, nunca ninguém cortou. A água está tirada debaixo dele. Então, onde o Senhor colocou essa água, essa fonte para nós servir. Bendito o nome santo do Senhor. Estou glorificando a Deus, contando para essa querida irmandade, como Deus é maravilhoso. Para Deus não há nada impossível. O homem que coloca obstáculo, o homem levanta muro, o homem levanta tantas coisas para impedir o milagre, às vezes, que Deus quer fazer na nossa vida, na vossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, Deus fez essa obra maravilhosa na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, são obras que Deus fez na nossa vida, ali nessa localidade. E, amados irmãos, a respeito de batismo, glória no nome santo do Senhor, a respeito de batismo, que eu quero passar para a Irmandade, o Senhor chamou muita alma anunciando o Evangelho. Eu quero passar para a Irmandade pelo menos uma que Deus fez, um movimento de nós levar o Santo Evangelho e a alma obedecer a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Amados, era novo de caminho e o Senhor me trouxe para a cidade de São José para congregar com a Irmandade. E a minha saudosa esposa era muito conhecida no bairro onde até o dia de hoje tem a casa onde os filhos dela moram, né? Então, esse bairro
Nesse bairro nós fomos congregar, que chama-se São Domingo. Congreguemos ali, amados irmãos, aquela noite, e por misericórdia de Deus, os irmãos me honraram e atendia o santo culto. E após o Senhor revelou a sua santa palavra, e por misericórdia de Deus dispensou os seus santos conselhos pela sua palavra para que demandade para nós aquela noite. E terminando, amados irmãos, santo culto, um dos servos de Deus, ele me convidou, quando me saudou assim, me convidou para fazer uma visita na sua casa naquela mesma noite. E na hora eu disse para ele assim, mas respondi assim para ele: irmão, hoje não vou poder ir na vossa casa, mas Deus vai preparar outro dia. Mas quando saí no portão, amados irmãos, ele estava me esperando no portão. E quando saímos no portão, o Senhor falou assim: vai para a casa do meu servo. E eu falei para ele: irmão, vamos aproveitar essa oportunidade, eu vou passar na tua casa ainda agora. Vamos junto comigo. Aí, amados, estava minhas duas esposas juntas e fomos naquela casa, amados. E chegamos na casa do pai desse servo de Deus, que não era batizado. Não era nosso irmão batizado. Era pai do servo de Deus. E ele era macumbeiro, amados, maior macumbeiro daqui da região de São José, entre Curitiba, todo conhecia ele como macumbeiro. E ele era gaúcho, homem muito bravo, e ele não aceitava crente na sua casa. Bendito o nome santo do Senhor. E chegamos ali, amados irmãos, naquela noite, e o irmão servo de Deus, filho desse senhor, ele me convidou para entrar na casa do pai dele, e entramos, amados irmãos, junto com o servo de Deus, na casa do papai, da mamãe, onde residia a família de todos eles. Os irmãos dele também estavam junto com o pai aí. E ali tomamos mate com ele, chimarrão, amados irmãos. E logo o irmão já pediu para nós orarmos a Deus, ali. Mas eu não sabia nada de história, de que ele não aceitava crente, eu não sabia nada disso, eu não conhecia ele assim. Eu mesmo particularmente não conhecia ele. Amados irmãos, certo é, irmão? Fomos orar, buscar a paz de Deus em oração e levantamos da oração, amados irmãos. E sentamos novamente na mesinha, na mesa, e o velho estava sentado na nossa frente. E aí o irmão nos perguntou se o senhor trouxe alguma parte para nós deixar na casa aí. E ali, amados irmãos, o Senhor me apontou uma parte, uma passagem, como ele era gaúcho e era conhecedor de plantios, de cultivo. O Senhor mandou entrar numa passagem para explicar para ele um assunto, e tomando pelo cultivo, um homem que trabalha em roça, um homem que derruba mato para preparar a terra, é nessa linhagem. Bendito o Senhor falou assim para ele: e os filhos, os demais irmãos do servo de Deus, cada um estava numa porta de um quarto de dormir. Uma estava à esquerda do pai, outro à direita do pai deles, numa porta do quarto. Amados irmãos, e eu conversei com o pai do servo de Deus, fiz pergunta para ele. Bendito o nome do Senhor. Ali, amados irmãos, eu perguntei se ele
O que o homem que cultiva, que derruba o mato faz? Vai, derruba o mato, faz roçada, ajunta todo aquele mato, bendito o nome do Senhor, e depois faz uma queimada. E depois daquela queimada sempre fica algum toco que não queimou tudo direito, mas queimou por dentro, no meio, e fica um furo, fica um buraco, bendito o nome do Senhor. E naquele buraco sempre uma serpente procura se esconder. E aí ele me falou assim, e daí? Aí eu disse para ele assim, o Senhor mandou pregar para ele assim, o Senhor, para não prolongar muito a nossa conversa, falei para ele assim, para não prolongar muito a nossa conversa, para não cansar os teus ouvidos, eu vou direto no assunto. O Senhor me passou assim, dessa maneira, que o Senhor é o toco, e dentro de você tem uma serpente. E essa serpente que não aceita o crente aqui na tua casa. E essa serpente que não deixa o Senhor obedecer a Deus. O Senhor endureceu o teu coração, o Senhor persegue o crente, você não aceita crente na tua casa. Mas hoje o crente está aqui na tua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, para te entregar o recado que é necessário. E esse recado são esse aqui, que eu vou te passar agora. O Senhor te manda dizer, se o Senhor não obedecer a Deus, eu vou amputar 2 pernas tuas. E se o Senhor endurecer mais teu coração, eu vou deixar você mudo. Bendito no nome do Senhor. Eu vou trancar tua garganta e vou fechar tua garganta e você não vai poder falar mais. E assim, amados irmãos, aí o Senhor falou assim para mim, agora endereça os teus olhos para aqueles 2 moços. Enderecei para os 2 moços, amados irmãos. Por um que estava à direita dele, o Senhor mandou falar para ele assim, você, moço, teu plano de amanhã cedinho sair, você arrumou todo o teu carro é um Commodore, bendito no nome do Senhor. O Opala Commodore, você ajeitou tudo para você descer a serra amanhã cedo. Cedinho. E o Senhor te diz, eu vou permitir você descer a serra, mas a volta eu não te garanto do teu carro. Bendito é o Santo Senhor. Você ainda eu garanto para você ficar vivo, para você saber que eu sou Deus que estou falando na tua vida, na vida do teu papai, na vida do teu irmão que está aqui à esquerda. E assim, amados irmãos, passei o recado para aquele moço, passei o recado para o moço que estava à direita, que era um menino, parecia um bicho feio que só era, mas o inimigo se enrustia nele, bendito o nome do Senhor. E ali, amados irmãos, deixei aquele recado que Deus me mandou deixar. Fomos embora, amados irmãos. Fomos embora. O moço, cujo Senhor falou que o carro dele estava tudo arrumadinho para ir, saiu no outro dia cedo, desceu a serra. Alamaia, glória ao nome do Senhor. Quando ele descia a serra, o carro dele capotou, caiu lá no abismo, não sobrou para nada. E ele saiu são e salvo, sem quebrar um osso sequer. Hoje é nosso irmão, bendito o nome do Senhor. E aquele moço que era feinho, que estava à esquerda do pai, que estava muito feio, que saía, parecia um bicho, hoje é nosso irmão. Ele foi porteiro da congregação muito tempo, bendito o nome do Senhor. E o papai, Alamaia, que era macumbeiro, perdeu as 2 pernas, perdeu a voz, mas Deus chamou ele nesta graça, Deus já recolheu também, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Alamaia, glória ao nome do Senhor. Então esses foram a obra que Deus fez na minha vida, nesse batismo. Deus preparou as almas a batizar, bendito o nome do Senhor. E assim, amados, glória no nome do Senhor. Um dia, o moço foi na minha casa. Alamaia. Glória ao nome do Senhor. Um jovem, era bem jovem, aproximadamente 17 para 18 anos, o moço foi na minha casa. E
Eu nunca neguei de acolher ninguém, amados irmãos. Não importa quem seja, sempre acolhi dentro da minha casa um ser humano. Nunca rejeitei um ser humano de entrar na minha casa. Nunca proibi ninguém entrar na minha casa. Porque eu tenho confiança em Deus. Glória na menção do Senhor. Porque a promessa de Deus na minha vida, eu tenho ela como primícia. Tenho certeza que aquele que está aí na minha casa, ele não vai em vão. Bendito no menção do Senhor. E se ele está levando alguma coisa contrária, ele não vai entrar no meu quintal. Bendito no menção do Senhor. Porque Deus prometeu assim para mim. Bendito no menção do Senhor. Não importa quem seja. Glória na menção do Senhor. E assim, amados irmãos, esse moço foi na minha casa e eu sempre gostei de conversar as coisas de Deus. Nunca me preocupei de que igreja, que denominação, da onde que ele tem a sua fé, a sua crença. Nunca me preocupei com isso. E nunca ignorei também a fé de ninguém, a crença de ninguém, aonde ele esteja. Nunca diminuí a fé de ninguém. Porque, amados meus, o próprio Jesus nos ensina. Porque nós vendo lá na passagem da Santa Escritura que Pedro e Marcos, João foram numa outra rua, eles estavam andando com o Senhor na Galileia. E os três saíram e foram para outra rua. Deixaram o Senhor com os demais companheiros, discípulos. E eles foram para outra rua, encontraram um povo que pregava, que fazia milagre, prodígio, bendito no nome do Senhor Jesus. E Pedro, sempre adiantado, ele correu para o Senhor e disse assim: mestre, mestre, eis que encontramos um povo que prega, que faz milagre, maravilha em teu nome. Que faremos? Expulsamos ou que faremos? O que o Senhor Jesus respondeu? Ele disse assim: aquele que não é contra nós é por nós. E ainda ele falou outra palavra, diz assim: aquele que fala em meu nome, ele não fala por si próprio, é porque o Espírito Santo que fala. Se ele não tiver Espírito Santo, ele não tem como falar em meu nome. Bendito no nome do Senhor. Então, amados irmãos, eu sempre gostei de anunciar o Evangelho, não importa a crença que for. Ali aquele moço foi na minha casa e mandei entrar. Sentamos na cozinha, na nossa mesa, e já comecei a conversar os assuntos das coisas de Deus. No início da conversa, até que ele não falou nada. Depois, amados irmãos, de uma hora conversado mais ou menos, ele começou a zombar e esculachar. E foi embora, mano, zombando, culachando. Não eu, mas a palavra de Deus. E, amados irmãos, eu me preocupei com ele porque, amado, eu achei que tinha ofendido ele pela resposta que ele dava. Fui orar a Deus, o Senhor colocou paz no meu coração. Passou 8 dias, amados irmãos. Uma carreta atropelou aquele moço. Amados irmãos, é um atropelamento horrível. Ele foi no UTI, ficou em coma, amados irmãos, 69 dias. E nessa em coma que ele estava, ele pediu para Deus que Deus trouxesse ele de volta para a terra. E Deus falou com ele. E ele se arrependeu, amado. E Deus libertou ele por completo. Como se fosse, não tinha acontecido, houvesse acidente nenhuma com ele. Não ficou marca nenhuma, amados irmãos. E Deus chamou esse moço para essa santa graça.
Alamaia. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, eu sou agradecido a Deus, porque, irmãos, nós não somos merecedores, nós não somos dignos, amados irmãos. Estamos aprendendo. E o meu desejo é aprender cada dia, cada segundo do Senhor, para poder melhor servi-lo. E creio que todos aqueles que ouvirem esse testemunho vai orar por mim, para mim aprender mais, para nós aprender mais. Porque, amados irmãos, essa obra, nessa graça, não pode se apressar. Não pode querer saber tudo de uma vez só. É tudo no tempo de Deus. Nós buscando, glória no nome santo do Senhor, nós praticando. Porque, amado, não é só nós ouvir a palavra de Deus, não é só ouvir, nós temos que colocar em prática, para que Deus possa nos favorecer, nos abençoar, nos entender também. Claro que Deus entende nós antes de nós nascer, desde o ventre da nossa mãe, nascendo nossa mãe, nós está sendo a lamaçúria formando o nosso corpo, a nossa mente, os nossos ossos, mas o Senhor já sabe tudo de nós, Ele já conhece tudo nós, bendito o nome santo do Senhor, mas Deus quer que nós execute também, para que nós ponhamos em prática as coisas de Deus, porque não é só escutar, não é só ir na congregação, ouvir a palavra que sai da boca do vaso de Deus, e nós voltar para nossa casa, e às vezes nós jogar para trás, nas nossas costas, a palavra de Deus, aí fica lá, nas costas, aí quando nós precisa, nós não alcança, porque nós lançamos nas costas as palavras de Deus. Bendito o nome do Senhor. Nós precisamos colocar isso diante de nós. A palavra é luz aos nossos pés. Bendito o nome do Senhor. Então, amados, é força para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa saúde. Glória ao nome do Senhor. O mais importante que eu creio nesta graça maravilhosa, amados, é nós ter confiança em Deus. Tudo nós ter confiança em Deus. Muitas das vezes, amados irmãos, nós entristecemos Deus no ponto. Como assim? Eu vou explicar para a Irmandade. Veja, irmão, muitos falam assim, eu, particularmente, eu não vou em médico. Não porque eu seja contra médico. Não sou contra a medicina, porque a sabedoria da ciência, ou vamos dizer, medicina, é vinda por Deus. Não podemos contrariar. Mas, se nós praticarmos a fé, colocarmos a fé em prática, Deus é o nosso médico. Ele é o médico dos médicos. Ele tem recurso para todas as enfermidades. Ele tem cura para toda enfermidade. Então, como Deus falou lá no começo, o Senhor Jesus, que nós devemos colocar o Senhor como primícia, porque isso já vem do Velho Testamento. A lei, na lei, o povo de Deus, os 11 irmãos, tribos, né? Vamos dizer, tribos. Levi era um cuidador do templo de Deus na terra. Eram sacerdotes. Mas os seus irmãos receberam heranças para
plantar, criar gados, animais, outro era tecelão, outros fabricavam outras coisas, e quando chegava o dia de levar os dízimos ao templo para Deus, eram para sacerdotes se manterem sua família, se vestirem, ter o cuidado com o templo que é onde eles cuidavam, manter o templo, manter tudo conforme as ordens da lei. Então, eles tiravam as primícias, que era mandamento da palavra, da lei, tirar as primícias, o melhor, a parte melhor, e levava para depositar no templo, onde os levitas estavam a serviço como sacerdotes. Então, Deus não se alimenta das coisas materiais, mas o alimento era para os sacerdotes e famílias, e todos quantos aquele que estava aí a serviço vamos dizer, do santuário. Amados irmãos, então, se nós colocarmos primeiro Deus, Deus vai se agradar de nós. Nós temos que executar o que Abel manifestava para Deus. Ele oferecia para Deus melhor do que ele tinha. Caim já não, já oferecia o que era pior, o que não prestava. Por isso desagradou a Deus. E ele começou a criar, encher-se de falsidade, de inveja e de ciúme do seu irmão, onde ele matou seu irmão. Amados irmãos, se nós meditarmos nesse assunto, não vai longe. Então, amados irmãos, primeiro é Deus. E se nós achar que não estamos tendo resultado, devemos buscar a presença de Deus, para Deus conversar conosco, falar para nós o que devemos fazer. E aí então, se o Senhor nos ordenar nós buscar a medicina da terra, nós buscamos a medicina da terra. Então eu não estou dizendo que sou contra a medicina. Não, pelo contrário. Aquele que não alcançar a sua fé, busque a medicina. Mas se a tua fé alcança e a tua confiança está firme na presença de Deus, então busque de Deus, que Ele fará o que é necessário na vossa vida, pois é a promessa de Deus. Ele disse, não deixará órfão, né? Nem desamparará os seus filhos, seu povo na terra. Então, se ele falou isso, já falou tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, é necessário nós pôr em prática o que nós ouvimos, a palavra de Deus, para que Deus venha se agradar e ouvir as nossas orações e atender às nossas necessidades. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Assim, amados irmãos, são muitas obras que o Senhor fez na nossa vida. Em cada tempo que o Senhor a preparar, eu passarei para a mandar. Assim agradeço a Deus por essa gloriosa e rica oportunidade de poder passar esse santo testemunho para esta irmandade. Glória ao nome santo do Senhor.
Eu somente tenho a agradecer Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, seja sempre louvado.